Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Sou Romilton Paquete e hoje vamos dar continuidade aos conteúdos de álgebra. Então, essa é a nossa nona aula e hoje vamos falar de polinômios, que faz parte do capítulo 2 de álgebra, álgebra 1. Então, um polinômio, ele é um conjunto, c'est un ensemble, é um conjunto, tel que vocês vão ter uma função f de x igual à soma de a xi à la puissance i, em que i começa de 1 até n. Então, basicamente, aqui vamos alterar os valores de i e vamos ter algo do gênero. Quando i igual a 1, vamos ter a x1 à la puissance 1, fica a mesma coisa, mais a x ao carré mais b x3, assim sucessivamente até 1a xn de n. Os n's aqui não é bem muito importante, mas o de cima sim, que são os expoentes do polinômio. Temos aqui um exemplo prático de um polinômio de segundo grau, que é x carré mais x mais 1. Então, um polinômio é escrito dessa forma. Agora vamos ver um conteúdo que é divisão euclidiana. Então, divisão euclidiana é basicamente a divisão de um polinômio, por exemplo, um polinômio A por um polinômio B, onde fazendo essa divisão vocês vão ter um quociente Q e, claro, vocês também vão ter um resto aqui. Então, para poderem fazer a divisão do polinômio A pelo polinômio B, o grau do polinômio A tem que ser superior ou igual ao grau do polinômio B. Isso quer dizer, se vocês tiverem aqui um polinômio, por exemplo, x3 e aqui um polinômio x5, vocês não podem fazer a divisão euclidiana desse polinômio por esse aqui. Então, o grau dele, o grau, tem que ser superior ou igual. Se aqui é 3, aqui tem que ser 2. Se aqui é 2, aqui tem que ser 1. Ou aqui é 1, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2. Ok? E fazendo essa divisão, vocês vão ter um quociente, que vai ser um polinômio que vai ser gerado aqui, e um resto. Então, e fazendo essa divisão, vocês vão dizer quando se faz a divisão de A por B, o A pode ser escrito da seguinte forma. Pode ser o B vezes Q, mais o resto. Então, isso quer dizer que, fazendo essa divisão euclidiana, o resultado, vocês vão encontrar esse resultado, e para confirmar se o que vocês fizeram está correto, é só fazer isso, o b vezes q mais o resto, e vai dar o polinômio que vocês tinham no início. Ok? Então, ainda sobre polinômio, temos um outro conceito que é PGCD. PGCD é basicamente plus grand diviseur commun. Plus grand diviseur commun. Quer dizer, quando perguntarem qual é o PGCD do polinômio A e B, vai ser o maior divisor possível que vocês vão conseguir fazer. E para isso tem alguns princípios a respeitar. Vou dizer teorema. A ideia é simples. O primeiro caso é, se o primeiro resto for igual a zero, quando vocês fizerem a primeira divisão, a divisão euclidiana, o primeiro resto, se ele for igual a zero, isso implica que o PGCD de A e B vai ser igual ao polinômio B, se o resto for igual a zero. Se aqui for zero, o plus grand diviseur commun vai ser esse que está aqui, que é óbvio. Então, vocês vão ter isso que está aqui. A segunda condição, o segundo ponto. Se R1 for diferente de zero, suponhamos que o polinômio, a primeira divisão não deu zero. Se é diferente de zero, vocês vão fait
a gente faz a divisão euclidiana do polinômio B pelo resto 1. On fait B divisé par R1. Quer dizer que fazendo o B por R1, vocês vão ter um resto 2 agora e um quociente 2 aqui, um Q2. Depois vocês vão ver o que é que vocês vão ter aqui. Se for 0, quer dizer que o PGCD vai ser esse que está aqui, vai ser R1. Ok? Ok? Então, se mesmo depois de vocês fazerem o polinômio B pelo polinômio R1 e ainda assim vocês não encontraram, bom, posso dizer, e dentro dessa condição aqui, se R2 igual a 0, ou seja, se esse resto aqui for 0, isso implica PGCD vai ser igual a resto 1, vai ser igual a esse que está aqui. Esse é o plus grande divisor comum. Pronto. Então, e se porventura o R2, se R2 não der 0, se R2 diferente de 0, vocês vão ter que voltar a fazer uma outra divisão euclidiana como tínhamos aqui. Quer dizer, se o R2, se esse que está aqui for diferente de 0, agora se faz R1 a dividir por R2. Então, se on fait, vamos dizer aqui on fait quoi? On fait R1, que é o novo divisor, o RD. E fazendo isso, vocês vão ter aqui um R3 e um quociente 3. Vê? Depois o princípio é o mesmo. Se R3 igual a 0, implica... Se R3 igual a 0, isso implica que PGCD de A e B, PGCD de A e B vai ser igual a resto 2. Vai ser igual a resto 2. Ok? Vai ser igual a resto 2. Então, isso fica assim. Vamos dizer, se tivermos que fazer de uma forma general, vamos dizer se Rn igual a 0, isso implica que PGCD de A e B vai ser igual ao resto anterior, Rn menos 1. Então isso aqui seria de uma forma geral. Isso quer dizer que aqui, por exemplo, suponhamos que nós estamos aqui no R3 e ainda assim deu diferente de 0, quer dizer, iríamos fazer divisão euclidiana de R2 por R3, assim sucessivamente. E o PGCD vai ser sempre o resto anterior. Ok? Então, temos agora um outro caso, que é se Rn for diferente de 0 e constante e constant tel que appartenant a R, isso implica que PGCD de A e B vai ser igual a 1. E vamos dizer que isso significa, cela signifie que A e B sont premières entre eux. Então, isso aqui, traduzindo isso aqui de uma outra forma, isso quer dizer que se vocês fizerem a divisão euclidiana e o resto deu diferente de 0, ou seja, deu um valor constante. Valor constante é, por exemplo, 1. Suponhamos que o resto deu 1, por exemplo. Deu 1, deu 2, um número normal. Isso aqui é constante. Se deu um número normal, quer dizer que o PGCD é igual a 1. Automaticamente vocês colocam PGCD é igual a 1. E quando o PGCD é igual a 1, quer dizer que A e B são premiers entre eux. Isso é bem, perdão, isso é bem interessante.
Então, basicamente, essa é a aula de teoria. Então, no próximo vídeo, a aula 2, nós vamos fazer alguns exercícios para vocês verem como é que fica, ok? Essa para a aula não ficar muito longa. Então, até o próximo vídeo.